Mas buscai primeiro. Vamos de novo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mateus 6,33. Mas há uma outra expressão que eu quero dividir e compartilhar com os irmãos nesta noite, que está aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no mesmo capítulo em que esta verdade pronunciada e esta palavra do Senhor acontece. É no capítulo 6, versículo 10. Jesus ensinando os discípulos a orar, a oração dominical, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E lá no verso 10 ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Vamos dizer juntos o verso 10 da oração do Senhor? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Deus fala conosco através desta palavra poderosa, que é a tua palavra. Nós pedimos isto no poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja, expressão visível do reino de Deus. Igreja, expressão visível do reino de Deus. Meus amados irmãos, no Sermão do Monte, que nós temos registrado aqui no Evangelho de Mateus, também não tão completo em Lucas, mas aqui em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos a plataforma do reino, nós encontramos o padrão do reino de Deus, as verdades eternas concernentes ao reino de Deus. E neste contexto, Jesus está falando sobre vários temas, vários assuntos, e um deles é a oração, a prática de esmolas, o jejum, a oração, o perdão. E então, neste contexto, ele vai falar como dirigir-se ao Pai. E ele, então, nesta declaração que nós afirmamos, nos ensina a pedir a Deus o Pai que o reino dele venha. Ora, meus irmãos, às vezes nós ficamos perplexos diante de tantas declarações que nós encontramos no Novo Testamento relacionadas ao reino de Deus. Quando nós percebemos Jesus falando de forma futura, referindo-se ao passado, parece estranho isso, não é? Mas referindo-se àquela mesa no reino de Deus, onde estão aqueles patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, ele fala do reino. Quando ele, lá em Lucas, também referindo-se a esta mesma realidade, no capítulo 17, no versículo 21, ele vai dizer que o reino de Deus não é algo visível, ei-lo aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lembram-se deste ensino sobre a vinda repentina do reino de Deus? E há uma afirmação futura, ou seja, que o reino virá. Como nós podemos então compreender a verdade do reino, sobre o reino de Deus, na perspectiva de que ele é algo passado, presente e futuro?
Talvez, irmãos, a melhor explicação seja, de fato, compreender que o reino agora não é um lugar geográfico, não é algo que nós podemos identificar por uma localização, mas que o reino de Deus está em nós e se manifesta através de nós, neste mundo cujo reino está sob o domínio do pecado, do diabo e o próprio sistema alienado de Deus. Irmãos, quando a gente olha para isto, algumas coisas saltam à nossa mente. Na linguagem hebraica, há um estilo de linguagem chamado paralelismo, que é nada mais, nada menos do que dizer a mesma coisa duas vezes de forma diferenciada. Quando Jesus diz, venha o teu reino, ele diz a segunda parte, aquilo que o reino significa. O reino significa a vontade de Deus sendo feita na terra como ela é feita no céu. Isso é verdade. É a manifestação gloriosa do Deus Todo-Poderoso através dos seus remidos, dos seus servos que o amam e que o glorificam e que exaltam o seu nome e desejam a sua glória. Meus irmãos, nós vivemos um mundo perverso. Nós vivemos, irmãos, num mundo anti-Deus. Eu me lembro de um pregador dizendo que os evangélicos estavam sendo vistos com críticas pesadas, porque nós éramos contrários a estes ou aqueles procedimentos que são incompatíveis com a palavra de Deus. Mas este irmão disse o seguinte, na verdade o que nós estamos percebendo é que a sociedade dos nossos dias cada vez mais se manifesta como sendo anticristo, contra Cristo, contra a palavra, contra Deus, contra tudo aquilo que é relacionado ao Deus eterno. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Sabe por quê? Porque preparam um cenário para o estabelecimento do reino do anticristo. Mas sabe o que eu posso lhes afirmar nesta noite, com plena segurança da palavra de Deus? O reino pertence ao Cristo, ao nosso Senhor, e nenhum reino deste mundo prevalecerá, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é aquele que nos ama e com o seu sangue nos comprou para Deus, para sermos uma nação sacerdotal, um povo santo, adquirido para proclamar as suas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto é glorioso. Então, o que é o reino de Deus, na verdade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. O reino é onde a vontade de Deus é feita, onde Deus é exaltado e glorificado, porque aqueles que o exaltam e o glorificam, o conhecem, o amam e são gratos pela tão grande salvação que Deus nos trouxe através da cruz de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para cumprir uma agenda. Nós não estamos aqui nessa noite simplesmente porque não tínhamos um outro lugar para ir, ou porque, quem sabe, alguém disse assim, a previsão do tempo diz que hoje vai dar chuva, então nós não vamos sair para um passeio ou para um outro tipo de programa. Nós estamos aqui porque nós amamos o Deus que nos colocou no seu reino. Nós estamos aqui para dizer que aquele que vive e reina para todo sempre é digno de honra, de glória e louvor, e nós queremos exaltá-lo. A igreja é a expressão visível desse reino. O mundo despreza Deus. O mundo vira as costas para Deus. Desde a queda, desde o dia em que o homem decidiu fazer o seu próprio reino, desde o dia em que ele ouviu a voz do diabo
e tem ouvido essa voz ao longo dos séculos e milênios. Este mundo tem sofrido e continuará sofrendo assim, mas apesar de toda esta tragédia, o reino de Deus se manifesta. Quando a tragédia queria dar a sua última palavra, o Senhor irrompe com glória e graça e traz para nós a bênção da redenção. Isso é o reino de Deus. O reino manifesta-se, meus irmãos, na vida daquele que se submete à vontade do Eterno e deseja viver para o louvor da sua glória. Sabe, meus irmãos, nem todas as pessoas que estão numa igreja evangélica realmente estão no reino, e o reino neles está. Porque estar no reino e fazer parte dele é estar em Deus e cumprindo os desígnios e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, amados irmãos, o reino de Deus exige a nossa plena submissão à vontade do Senhor. Eu abro mão da minha vontade, do meu coração, dos meus desejos, para fazer a vontade de Deus. O reino vem cada vez que alguém decide viver para o louvor da glória do Senhor Jesus. Você já decidiu viver para a glória do Senhor Jesus? É o seu alvo de vida agradar o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós somos pecadores perdoados. É verdade que nós, salvos por Cristo, não estamos isentos da queda, do pecado, que tão de perto nos rodeia, dos embaraços, como diz o autor de Hebreus. Mas, irmãos, também é certo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Também é certo, irmãos, que fiel é o que nos chama, o qual também o fará. É certo, meus irmãos, que aquele que em nós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Por isso ninguém precisa ficar apavorado, porque fiel é Deus que nos chamou pela sua graça infinita, e Ele que começou esta obra, Ele vai concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Eu sei que Satanás vai pelejar, eu sei que o mundo vai atacar, o reino das trevas, o reino do pecado, o reino do mundo se levanta, mas, irmãos, não há dúvida nenhuma, o Senhor triunfa, triunfa com poder e glória. Eu gosto daquele hino que diz: a cruz ainda firme está, aleluia, aleluia. E este hino diz assim: Satanás rancor mostrou, mas ninguém a derribou, aleluia, pela cruz. O reino de Deus levanta a mensagem gloriosa da cruz, e nele nós somos introduzidos e somos mais do que vencedores. Agora, irmãos queridos, o reino de Deus é motivo de alegria para os que querem viver para a glória de Deus. Você já teve a oportunidade de encontrar pessoas no trem, no ônibus? Não sei se o irmão anda de ônibus, né? De repente o irmão só anda com motorista particular. Então, eu também ando com motorista particular, da empresa de ônibus. Eu me lembro quando a gente falava assim: eu ando só de Mercedes com motorista particular. O ônibus é Mercedes-Benz com motorista particular mesmo. Mas se você está numa condução, talvez no metrô, no trem, e lá pelas tantas, aquele trenzão cheio, aquele aperto, aquela agonia. E olha, meus irmãos, é dureza, né, irmão? É coisa medonha. E lá no meio você vê uma pessoa com a Bíblia aberta. Já viu gente assim? Com o Novo Testamento. Você olha, vê um jovem como esse aqui, uma jovem com a palavra de Deus aberta. Tanta gente ouvindo cada coisa horrível, falando coisas terríveis. Os irmãos sabem como é o nosso mundo. Um mundo que não tem compostura, que não tem parâmetros, que não tem mais coisíssima nenhuma, perdeu-se. Todos os valores perderam-se. E você vê lá um jovem, vê uma pessoa de idade, vê alguém lendo as Escrituras, e você diz assim: olha, aqui está um cidadão do reino, aqui está alguém
que o mundo pode zombar e desprezar, mas esse aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar em glória, ele também se manifestará com Cristo. O mundo pode não entender, o mundo pode desprezar. Eu digo lá na igreja que há crentes, às vezes tão simplesinhos, que ninguém faz atenção a ele. Mas, irmãos, o Senhor Deus está olhando e dizendo: ali vai minha serva, ali vai meu servo, ali vai alguém em que habita o meu espírito, alguém em quem o meu nome é glorificado. A alegria do crente é pensar nas coisas do Senhor, é pensar na igreja, é pensar no reino de Deus, é pensar na conversão de almas, é ver o nome de Deus exaltado, glorificado, honrado, e esse é o seu objetivo de vida. Agora, meus irmãos, vejam bem, por que isso acontece? Porque o querer desse crente, desse servo, é que o seu Senhor seja exaltado. Quando há uma conversão, se alegra. Quando vê alguém que estava fora dos caminhos do Senhor voltando, se alegra. Quando vê que alguém cresceu na fé e que está até muitas vezes superando aquele irmão que o ganhou para Cristo, que o discipulou, ele não sente dor de cotovelo, pelo contrário, ele se alegra e ele diz: glória a Deus, que Deus me usou, e esse irmão está sendo vaso de bênção, e ele vai ser usado para abençoar outros, e assim a terra vai se enchendo da presença do Senhor, e nós esperamos o dia em que toda ela se encha da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, meus amados irmãos, nós sabemos que esta é uma obra que Deus opera na nossa vida. Não somos nós que realizamos, mas o Espírito de Deus é quem realiza isto. O mundo é antagônico, o mundo está em oposição ao reino de Deus, pois vive sob a influência do príncipe deste mundo, do príncipe das trevas, e jaz no maligno. Mas, irmãos, a grande boa notícia é que o Espírito de Deus continua operando maravilhas. Quando eu estava no seminário, eu me lembro de um professor que uma ocasião disse algo tão tocante a nós. Ele disse: quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus será tirado da terra. Mas ele disse: enquanto você ver uma pessoa dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero me render a Cristo, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero viver para a glória de Deus, você pode estar seguro que o Espírito de Deus está aqui nessa terra, porque ninguém pode produzir isto. Esse milagre extraordinário só é produzido pelo Espírito Santo de Deus, e Ele produz isso, e Ele faz isso. Ele já fez isso na sua vida, então você é o mais bem-aventurado dos homens, porque você foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Mas, irmãos, o reino de Deus, por fim, é um reino triunfante. Quando a gente olha para a história da igreja é uma história de sangue, é uma história de sofrimento, é uma história de dor. Eu estava lendo outro dia a respeito de duas cristãs. Uma era uma nobre senhora jovem, e a outra era sua serva. Ambas crentes, e ambas foram mortas no espetáculo dantesco, horrível, quando da perseguição violenta do Império Romano contra os cristãos, que eram lançados na arena para serem pisoteados pelos animais ferozes, mordidos e dilacerados. Por incrível que possa parecer, o nome das duas era Perpétua e Felicidade. Olha que interessante, era o nome das duas irmãs em Cristo. Uma delas, a senhora, estava grávida. Seu pai queria demovê-la de ir ao martírio. E ela fez uma oração ao Senhor e disse: ó Deus, que eu possa ter o meu filho antes de ser lançada na arena. E ela deu à luz um dia antes de ser morta. E o seu bebê foi entregue para uma outra cristã, que foi cuidar dele. E no dia seguinte, as feras
pisotearam e mataram aquelas duas servas de Deus. A história da igreja está cheia de verdadeiros mártires, de gente que foi massacrada, morta, por causa do reino de Deus. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: onde está o Império Romano? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Grego? Onde está, ou onde estão os grandes impérios que passaram e desfilaram pela Bíblia com poder e que massacraram o povo de Deus? Eles já não existem, porque quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu uma grande estátua. Ali estavam os reinos do mundo, mas uma pedra cortada, não com mãos, atingiu aquela estátua e ela se tornou um grande monturo. Sabe por quê? Porque há um reino, Daniel vai dizer, um reino que não tem fim, que é indestrutível. Os reinos deste mundo se apagam diante da glória deste reino, porque este reino tem um grande rei, um rei imortal, invisível, mas real, o rei dos reis, o rei todo-poderoso que reina na vida do meu irmão, da minha irmã. Este rei um dia desceu da glória, se fez o servo sofredor, mas quando ele ressurreto apresenta-se para João na ilha de Pátimos, ele diz: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Ele pode dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, porque Ele é o Senhor. E é esse Senhor que eu e você estamos servindo. É deste reino que nós fazemos parte, e é neste reino que nós vamos viver para toda a eternidade. Ora, meus irmãos, os reinos passarão, os homens poderosos passarão, mas o nosso Deus e a sua palavra e as suas promessas que tem nele o sim, jamais passarão. Meus irmãos, eu disse que não é um lugar geográfico, mas haverá um dia em que o Senhor, que estabeleceu o seu reino no seu coração, no meu coração, no coração do pastor, no coração dos irmãos que aqui estão com tanta alegria nesta noite, nos receberá e Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é algo que Deus agora está fazendo, é algo que Deus já fez. Não é algo que ainda está sendo elaborado, mas é algo que Deus já planejou antes da criação do mundo. E é algo que se efetivou no tempo histórico, na cruz do Calvário, no túmulo vazio, na vinda do Espírito Santo, na perseverança dos santos e na glória de Deus que nos levará para si. Isso alegra o seu coração? A mim alegra. Anima a continuar na caminhada, sabendo que nós fazemos parte deste reino. Todos aqueles que se submetem a Deus, todos aqueles que se entregam humildemente ao Senhor e recebem dele a graça de viver a verdade do reino, entrarão neste reino que é visível, tangível e que tem um lugar chamado o céu, a glória de Deus. Que cada um de nós possa buscar este interesse maior, que é o reino de Deus e a sua justiça, e lembrar-se sempre que esta igreja faz parte deste universo glorioso chamado Reino de Deus, que está entre nós. Este mundo está difícil, mas eu digo que este mundo é bem-aventurado, porque aqui está a igreja de Jesus. Será uma tragédia o dia em que a igreja for levada embora,
Mas, por enquanto, é tempo de dizer a todos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o perverso seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, e nele achará vida e salvação, e terá vida em olhar para Jesus Salvador. Que Deus continue fortalecendo esta igreja, que o amor dos irmãos por Jesus, pela palavra dele, pelo reino dele, seja crescente, a fim de que este lugar, esta redondeza, seja alcançada pelo poder do Deus cujo reino nós representamos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos anime a caminhar em obediência a Ele, em submissão a Ele e em rendição a Ele. Que assim seja, para a glória do seu nome. Amém.